Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez na primeira epístola de João, capítulo 2. Nós começamos uma sequência aqui na primeira epístola do apóstolo João, e já trabalhamos até o verso 6 do capítulo 1, e hoje nós vamos focar aqui na perícope de 1 João capítulo 2, do verso 7 até o verso de número 11. Primeira João capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, acompanha a leitura que farei. Diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, bendito seja o teu nome, e te louvamos pela palavra do Senhor que nos ensina com detalhes o desejo do Senhor para cada um de nós. Deus, como é maravilhoso saber que a tua palavra, revelada pelo Senhor, inspirada pelo Senhor, trata da tua verdade, nos mostra que o teu amor nos alcançou. Mas agora, Deus, uma vez alcançados por essa graça irresistível, salvos pelos méritos de Jesus, a tua mesma palavra nos revela que devemos andar na luz, andar nas boas obras que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós, para que as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas sejam de fato de acordo com o ensino e o padrão das tuas virtudes. Por isso, ó Deus, nós agradecemos, pois a tua palavra que nos exorta, que nos admoesta, que nos corrige, que nos ensina e educa, é a mesma, Deus, que nos garante que uma vez salvos, estaremos para sempre com o Senhor, e que a nossa postura de gratidão e obediência tão somente é uma atitude de louvor e de adoração ao Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe nesta noite, falando ao nosso coração, e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e irmãs, e para o louvor, honra e glória do teu santo nome. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, nós vimos semana retrasada, né? Por causa demos uma pausa aí na questão do final de semana, porque a maioria dos irmãos estava em acampamento, mas semana retrasada nós vimos que o apóstolo João, no primeiro capítulo aqui e parte do segundo capítulo, em consequência de toda a experiência que ele teve com Jesus, ou seja, em consequência daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, daquilo que ele contemplou, daquilo que ele tocou referente a Jesus, ele nos anuncia, portanto, alguns testes para verificarmos se cada um de nós estamos de fato em comunhão com Deus. Se você der uma olhadinha aí comigo, eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, como nosso costume, mas no capítulo 1 da primeira epístola de João, ele diz assim no verso 1, Ora, o que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ou seja, a respeito de Jesus. Verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco.
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, toda a experiência durante o ministério terreno de Jesus Cristo, e João participando de tudo isso, ele sintetiza aqui nessas expressões, né, como ouvimos, vimos, contemplamos, tocamos, referente ao Verbo, ou referente a Jesus, o Verbo que se fez carne, justamente para mostrar que nós estamos em comunhão uns com os outros, mas principalmente porque mantemos comunhão com o próprio Deus e com o seu Filho. Então ele vai usar toda a sua carta, a sua primeira carta, com o objetivo de nos conduzir a alguns testes, algumas posturas de autoavaliação, para você conferir se de fato está em comunhão com Deus e com seu Filho Jesus. Esse é o objetivo, portanto, da carta, para que nós possamos verificar se mantemos comunhão com Deus. Ele afirma que a somatória do crer e do praticar dos ensinos do Senhor é a essência do verdadeiro crente, é a essência do verdadeiro cristão. E é isso que nós trabalhamos na semana retrasada, falando sobre as características do verdadeiro discípulo de Cristo. Você não se lembra, além do polivitamínico que eu indiquei hoje pela manhã, está lá no playlist, é só procurar também o sermão de 2 domingos atrás, para que você possa relembrar, tá bom? Mas a ideia é que ele então nos mostra as características dos verdadeiros crentes e agora assume uma ideia de testes práticos para que você possa se autoavaliar e ver se de fato você está em comunhão com Deus e com o Senhor Jesus. Ele vai dizer, né, e nós trabalhamos aqui no capítulo 1, se você der uma olhadinha comigo ainda, que o verdadeiro discípulo, ele anda na luz. Dá uma olhada aí comigo, versos 5 e 6 do capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos na onde? Nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, se você se declara um crente em Cristo Jesus, um discípulo, a primeira característica é você andar na luz, andar em Deus. Porque não tem como você dizer que é cristão, que é um servo de Deus, e a sua prática são práticas contrárias às virtudes de Deus. Está na contramão da luz que o Senhor mesmo revelou. Depois, na sequência, ainda aqui no capítulo 1 e no início do capítulo 2, ele vai dizer que a segunda característica do crente é o reconhecimento de que é pecador, né? E ele vai dizer assim, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O verso 8, ele ainda reforça isso quando ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A segunda característica, portanto, é que o cristão ou o discípulo de Cristo, ele não é melhor que os outros, ele reconhece que ele é pecador. A diferença é que a luz de Deus me alcançou, a graça de Deus me alcançou. Só que eu estou em constante luta contra o meu pecado. Eu não vivo na prática do meu pecado. Eu não me prostro na prática do meu pecado. Eu já falei isso para vocês, muita gente não gosta quando eu falo isso. Mas quando nós nascemos, irmãos, nós nascemos já totalmente depravados. No nosso HD já está ali embutido toda sorte de pecado. Se você ainda não cometeu alguns dos pecados que você acha abominável em relação às outras pessoas, é graça de Deus. Mas você pode ter certeza que esse pecado está em você. Talvez pelo seu contexto de vida, pelo ensino, pela situação em que você viveu, e uma série de situações que Deus te preservou, você não deu vazão para essa prática pecaminosa. Mas nós, infelizmente, temos já embutido no nosso coração toda a prática pecaminosa possível. Agora, quando a graça e a luz do Senhor me alcança, eu tenho agora, além de toda essa preservação que possivelmente Deus me deu, a força maior de seguir os passos de Jesus ao ponto de lutar contra as minhas inclinações,
minimizar os desejos e a inclinação que esse pecado está no meu coração, porque agora eu ando em comunhão com Deus. Negar o fato de que somos pecadores e que estamos sujeitos a praticar qualquer pecado é o maior perigo que nós podemos ter, porque nós baixamos a guarda e quando menos nós esperamos, nós estamos sujeitos a praticar aquela infelicidade daquele pecado, daquela característica das trevas. Então, o caminho que a palavra de Deus nos diz é: mantenha-se dependente de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador e buscando andar na presença de Deus. Aquele que pensa estar de pé, diz Paulo, veja, que não caia. Fuja da aparência do mal, nos exorta as Escrituras. Não pense que você é o super crente que está isento de todas as situações. Você conhece a si mesmo. Se você tem uma inclinação para mentir, evite situações que te conduzam à prática da mentira. Se você tem problemas de violência, evite situações que te conduzam àquela prática de violência. Se você tem uma inclinação de promiscuidade, evite situações que possam te conduzir à prática da promiscuidade. E assim, andar com sabedoria, segundo o padrão de Deus. Portanto, a segunda característica é reconhecer a nossa condição e saber que somos inclinados para o mal e que por isso precisamos de Deus, confessando os nossos pecados. E por isso, a terceira característica que João ainda vai nos apresentar é que nós devemos andar como Cristo ensina, ou segundo o padrão de Cristo. Se nós olharmos aí no capítulo 2, o verso 3, nos diz assim: ora, sabemos que conhecemos a Deus por isso, se guardamos o quê? Se guardamos os seus mandamentos, se guardamos a sua palavra, o seu ensino. Verso 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, como característica, esse deve andar de que jeito? Assim como o próprio Cristo andou, assim como ele andou. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente, ele anda na luz, ele sabe da sua realidade e confessa os seus pecados e pratica os ensinos que o Senhor Jesus nos trouxe. Feito essa característica do verdadeiro filho de Deus, do verdadeiro nascido de Deus, porque é assim que João vai usar o termo, ele então começa agora a nos apresentar testes para que você se avalie e veja se você pode ser contado entre os verdadeiros crentes. Ele te mostra qual que é a característica do crente e agora ele começa a te questionar para ver se você está dentro do padrão que a Bíblia apresenta. Então, a primeira carta do apóstolo João é marcada pelo confronto direto aos crentes, em especial aos crentes do primeiro século, mas, consequentemente, a todos nós. De um modo geral, ele apresenta alguns testes para autoavaliação. Testes estes que servem para você verificar se você está em Deus ou não, se você é nascido de Deus ou não. E que testes são estes, pastor? De um modo bem simplista, né? Ele vai te apresentar um teste ético, um teste para ver se você vive em santidade. Ele vai te apresentar um teste social, que é como você lida com o próximo, chamando a sua atenção para o amor ao próximo. E ele vai trazer um teste espiritual, ou um teste doutrinário, para ver onde que está pautada a sua fé, o seu conhecimento, o seu entendimento sobre a revelação de Deus. Então, um teste de santidade, um teste de amor e um teste doutrinário. Tudo bem? Durante a sequência aqui dos sermões em 1 João, esses testes vão se repetindo, né? Dentro do contexto cíclico, que é característico da escrita literária judaica, ele conta e reconta a mesma história e o mesmo tema várias vezes, trazendo um entendimento maior a cada vez que ele cita sobre aquele teste. Então ele vai falar dos testes, refalar sobre os testes, aplicar cada um desses testes várias vezes, para que você, com o avanço da leitura, possa identificar mais claramente as
minúcias de cada teste de autoavaliação que ele apresenta. Nos versos que lemos, do verso 7 ao verso 11 do 2º capítulo, até o título aí talvez já te ajude a identificar o teste que ele está tratando. Ele vai dizer aí, o que diz o título na sua Bíblia, se você está com a revista atualizada? O Antigo e o Novo Mandamentos. O amor fraternal. Obviamente que essa primeira perícope, então, vai falar desse teste de amor, desse teste social. Então, o tema do nosso sermão dessa noite é justamente o amor fraternal como um sinal de que você é um verdadeiro crente. O amor fraternal como sinal da nossa comunhão com Deus. É o padrão que a palavra do Senhor vai apresentar para você saber se está de fato em comunhão com o Senhor. Voltando os olhos então para a perícope de 1 João capítulo 2, versos 7 a 11, nós vemos que no teste então social, nesse teste do amor fraternal, a primeira coisa que ele vai dizer é que o teste do amor fraternal prova se estamos ou não na luz. Veja aí o verso 9 dessa perícope, o verso 9 e o comecinho do verso 10. Aquele que diz estar na onde? Na luz. Para aqui. Quem é luz? Deus. Ele mesmo já diz no verso 5. Vamos dar uma olhada no verso 5 do capítulo 1? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele, ou não há nele, treva nenhuma. Então, voltando para o capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz, entende-se, aquele que diz estar em Deus. Aquele que diz que conhece a Deus, aquele que diz que é crente, aquele que diz que é discípulo, aquele que diz que é nascido de Deus, o que acontece? E odeia ao seu irmão, embutido aqui, aquela frase dele sempre, é mentiroso. Porque ele sempre vai apontando esse fato, né? Então, aquele que diz que está em Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, e até agora ele está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na onde? Na luz que é mesmo? Deus. Aquele que ama o seu irmão permanece em Deus. Então, o primeiro teste aí, né? Do amor fraternal como sinal da comunhão de Deus, é que quando você ama o seu irmão, você está provando que você está na luz, ou seja, que você está em Deus. Nós conferimos lá, quem é a luz? O próprio Deus, e aí ele diz que aquele que ama ao seu irmão, né? E quem é o amor? Vamos dar uma conferida aqui, em 1 João capítulo 4, para usar toda a epístola, para fazer a conexão correta. Abra aí, 1 João capítulo 4, verso 7. Vamos ler todos juntos? Diz assim, pois, a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, voltando aqui para o capítulo 2, o teste do amor fraternal prova que você está em Deus. Porque se você ama o seu irmão, você anda na luz. Tanto a luz quanto o amor é apresentado pelo próprio João como sendo sinônimos de quem? De Deus. Você quer saber se você é nascido de Deus? Se você quer saber se você é um verdadeiro crente? O primeiro teste que ele apresenta é esse teste social, ou seja, o teste do amor fraternal. E ele diz, se você não ama o seu irmão, então você não está na luz, você não conhece o amor, você não conhece o próprio Deus, então não é possível você dizer que está em Deus se você não ama o seu irmão. Como o Luciano leu aqui na liturgia, né? Tanto no capítulo 3, onde ele repete esse teste do amor fraternal, como no capítulo 4, quando ele cita lá o fato de que se você diz que ama a Deus, né? Mas não ama o seu irmão, como que você pode fazer isso? Se o irmão que você vê, você não ama, e o Deus que você não vê.
você diz que ama? Na verdade, o foco é sempre voltar para aquela expressão máxima de João, que se você não está em Deus, então você é um grande mentiroso. Irmãos, infelizmente, tem muita gente que está na igreja, mas é um grande mentiroso. Porque as suas práticas não são práticas decorrentes da verdade. O ser humano, ele é tão artista que ele consegue fazer cara de piedade e adorar ao Senhor de uma maneira que as pessoas olham para ele e falam, puxa vida, esse homem ama a Deus. Só que no seu coração continuar mantendo um ódio mortal em relação ao seu próximo. Você pode enganar as outras pessoas, porque as outras pessoas veem somente a sua aparência maquiada. Mas não dá para enganar a Deus, porque Deus vê quem? Vê o coração. Deus sabe. A palavra nem chegou à sua língua e Deus já conhece toda. Ele te sonda, Ele te conhece profundamente. Então você pode enganar todo mundo, mas enganar a Deus é impossível. Então nós vemos que o amor fraternal prova que nós estamos em Deus. Então amar os irmãos prova que estamos em Deus, que é luz e que é amor. E aí nós temos uma série de passagens bíblicas, inclusive durante o próprio ministério terreno de Jesus, ele foi alvo de questionamento sobre o que é amar ao próximo, né? E aqui em João, de uma certa forma, ele nos mostra, de um modo mais detalhado, na sequência aqui da sua carta, sobre as características, portanto, desse amor. Veja aí comigo, nós lemos no início da liturgia, né? 1 João capítulo 3, mas vamos lá dar uma olhadinha aqui, relembrar de novo. A partir do verso 13. 1 João 3, 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece no quê? Veja que lá no início ele diz que aquele que não ama o seu irmão permanece nas trevas. E aí, dentro do cíclico, né, da literatura cíclica judaica, agora ele traz de novo o mesmo tema, só que ele amplia. Você não está só nas trevas, meu amigo. Você está na morte. Você não conheceu a Deus ainda, a vida que Jesus dá. O que mais que ele diz? Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E qual que é a sequência? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, ou só da boca para fora, de língua, mas amemos de fato e de verdade. Irmãos, a unidade fraternal, a gente está falando na escola dominical sobre a importância da igreja, né, local. Os desigrejados não conseguem desfrutar isso porque os caras são sozinhos no mundo. É justamente no convívio fraternal que nós temos o grande privilégio e a grande oportunidade de demonstrar que estamos em Deus. Porque não é fácil me aguentar. Como também não é fácil te aguentar. E é nesse convívio de suportar uns aos outros que Deus vai trabalhando com o meu ser e trabalhando principalmente com o seu, que eu sei que é mais difícil você lidar comigo do que eu contigo, mas é nesse processo que nós aprendemos a entender que Deus nos amou muito mais. E que o perdão de Deus nos alcançou de uma dívida exorbitante, impagável. E que por isso, a pequena dívida que eu tenho contigo, a pequena dívida que você tem comigo, não é comparada àquilo que Deus já perdoou. Então, a ideia que Colossenses eu citei aqui durante o louvor nos diz, né? Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Ou quando você olha lá para o ministério terreno de Jesus, a parábola do credor incompassivo,
ela reflete justamente a nossa realidade. Deus nos perdoa uma dívida exorbitante, impagável, só que aí nós chegamos, depois de já termos recebido o perdão de Deus, olhamos para o nosso irmão que nos deve lá qualquer merreca, né, no sentido de alguma falha conosco, ele fala, não, isso é imperdoável, viu, pastor? Não. Por favor, pastor, não vem pedir para eu perdoar o fulano, não. Não dá. Meu amigo, Jesus te perdoou de algo que era impagável. E se você conhece esse amor e esse perdão de Deus, não existe outra situação senão que você também ame o seu irmão e o perdoe. O exemplo maior disso é José do Egito, que mesmo numa posição social que era possível aplicar uma justiça e acabar com a vida dos seus irmãos, ele diz, eu não estou em lugar de Deus. Quem julga é o Senhor, eu não estou no lugar de Deus. Não existe outra opção para mim, senão perdoar. Isso é entender que fomos alvos da luz e do amor do Senhor. Portanto, o amor fraternal, irmãos, nos prova que estamos na luz. Voltando ainda para o capítulo 2, nós vemos que o amor fraternal demonstra que conhecemos a Deus, além de provar que estamos em Deus, que estamos na luz, testemunha sobre a nossa fé. Veja aí o capítulo 2 de 1 João, a parte final do verso 10. A parte final diz, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há o quê? Nenhum tropeço, ou seja, nenhum mau testemunho, nenhuma postura que faça alguém tropeçar. Lembra que Jesus diz que se porventura nós servíssemos de tropeço para um pequenino na fé, melhor seria a gente pendurar uma pedra de moinho no pescoço, pular no rio? Lembra disso? O que ele está dizendo é que se você ama o seu irmão, segundo o padrão do próprio Deus e o amor e os passos do próprio Cristo, não há em você nenhum tropeço, ou seja, não há em você nenhum motivo de escândalo, não há em você nenhum motivo de vergonha. Você se torna, dentro desse padrão de relação social, alguém irrepreensível. E isso faz com que o seu testemunho seja um testemunho verdadeiro, de que de fato as pessoas olham para você e observam que você de fato serve e segue ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nos perdoou, que nos reconciliou em Cristo Jesus. Então a prática do amor fraternal, além de provar que você está em Deus, te conduz a estar contado entre aqueles que dão bom testemunho. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, lá no seu trabalho. Espero que você não seja esse personagem que eu vou dizer, tá? Se for, não fica vermelho não, que ninguém vai perceber. Depois você trata disso depois, tá bom? Então fica firme aí, respira. Mas você está lá no seu trabalho e sempre tem aquele que vai falar mal de todo mundo. Ele não consegue enxergar coisa boa em ninguém. É o fazedor de contendas. É o invejoso. É o que anda nas trevas. É o que não conhece a Deus. E que, portanto, a sua prática de vida é justamente gerar dificuldade para os outros. Ele é a própria pedra de tropeço. A vida dele é uma tortura só, no sentido de ser torto. É uma prática de iniquidade só, mas ele senta no rabo e aponta os erros de todo mundo. É gostoso você conviver com uma pessoa dessa? É horrível, irmãos. Principalmente se o cara for seu chefe. Porque se for o seu subordinado, você ainda corta e dá um toco nele e vão falando, nós não queremos mais ouvir esse tipo de conversa aqui dentro da empresa. E pronto. Mas se o cara é seu chefe, meu amigo, olha, é um peso terrível. Se aguentar conviver com um cara tão estranho como esse que eu acabei citando. Por isso que eu te falo, espero que não seja você.
Porque isso demonstra que essa pessoa é uma pessoa amarga, uma pessoa vazia, uma pessoa invejosa, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não ama o próximo, uma pessoa que só quer ver o mal dos outros. Isso testemunha que esse cara está nas trevas, que ele está na morte. Agora, se você é o outro lado, se você é justamente aquele que é instrumento de prática de bem, e que no depender de você, o que é possível ser feito, você faz para agilizar, abençoar a vida dos outros, se você é aquele que sempre entende, que estende a mão, que cobra, obviamente, né? O cristão, ele não é um tonto, mas ele é justo, ele age de modo correto e está disposto a ser um instrumento de bênção na vida dos outros. No que depender dele, ele tem paz com todos os homens. Isso serve para testemunhar a respeito da sua própria fé. E aí, o terceiro, que está observando tudo, ele fala assim, puxa vida, fulano, o cara só fala mal do seu e você continua agindo corretamente com ele? Você teve a oportunidade de puxar o tapete dele, não puxou? Por quê? Aí é a hora de você dar a resposta a respeito da sua fé. Aí é a hora de você testemunhar a respeito da sua luz. Ou seja, o amor fraternal te abre portas para testemunhar sobre a sua fé. Ao invés de ser vergonha, escândalo, tropeço aonde você está, você vai ser um farol, você vai ser um instrumento de bênção, você vai ser um instrumento da própria luz, ou seja, um instrumento do próprio Deus. Então nós vemos, irmãos, que quando nós amamos o nosso próximo, nós, na verdade, estamos externando a nossa fé naquele que já nos amou. Veja comigo, confira comigo, 1 João, nós já lemos, vamos relembrar aí, agora acrescentando o verso 19, né? Nós já lemos aí o verso 17 em diante, acabei de ler com vocês, vamos acrescentar então só o verso 19. Quando ele diz, né, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E o verso 19, ele reforça. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Você quer saber, então, se você é da verdade, aquilo que está no seu coração, a fé, é justamente através da sua prática do amor fraternal. A vida do amor ao próximo reflete o testemunho sobre a sua fé. A pessoa que só quer puxar o tapete dos outros, uma pessoa egoísta, uma pessoa invejosa, uma pessoa que só fala mal dos outros, uma pessoa que mente. Aí depois você chega lá na sexta-feira e fala assim para sua amiga, vamos na igreja esse final de semana? Se eu fosse a sua amiga, eu nunca viria essa igreja. A igreja da mentirosa, da fofoqueira, da que fala mal de todo mundo, a igreja daquele que é a pedra de tropeço, de escândalo, de vergonha. Cara, você vai me desculpar, mas essa igreja sua aí deve ser um terror, porque se você pratica o que você pratica e vai nessa igreja, é porque essa igreja aí não ensina nada. Então, desculpa, eu vou no circo esse final de semana, mas não vou na sua igreja. A sua postura de amor ao próximo testemunha sobre a sua fé. Tudo bem até aqui? Ótimo. Caminhando aí um pouco mais, voltando aqui no capítulo 2 de João, nós vemos que o amor fraternal, como prova de que conhecemos a Deus, além de provar que estamos em Deus, que estamos na luz, além de testemunhar sobre a nossa fé, nos ensina para onde nós vamos. Sério, sério. Dê uma olhada comigo aí no final do verso, da perícope, no verso 11. Ele diz assim, aquele, porém, que odeia seu irmão, ele está nas trevas. Ele anda nas trevas. E este não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E o contrário é verdadeiro. Vamos pegar aqui o inverso do verso, né? Aquele que odeia seu irmão está nas trevas. Logo, aquele que ama o seu irmão está na onde? Na luz. Aquele que odeia o seu irmão anda nas trevas. Logo, aquele que ama o seu irmão anda na onde?
Na luz. Aquele que odeia o seu irmão não sabe para onde vai. Logo, aquele que anda, ou que ama o seu irmão, que anda na luz, ele o quê? Sabe para onde vai. Os seus olhos não foram cegados, mas muito pelo contrário, foram abertos. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando nós estamos em Deus, nós prosseguimos para o alvo. Jesus mesmo diz aos seus discípulos, eu vou para o Pai, nos preparar morada. E aí um dos discípulos fala, mas como que nós sabemos o caminho? Ele diz assim, meu amigo, você sabe. Porque você está na luz. E eu vou vir resgatá-los. Você sabe para onde você vai. Porque aquele que está em Cristo, ele tem a segurança da vida eterna. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que crê no Senhor Jesus, é dado a ele o poder de ser feito filho de Deus. E ele recebe a vida eterna. Então, se você ama o seu irmão, além de provar que você está em Deus, além de testemunhar a respeito da sua fé, te ensina para onde você vai. Te mostra que você é um verdadeiro seguidor de Jesus. O que odeia o seu irmão não sabe para onde vai, mas o que ama o seu irmão tem fortalecido a sua fé e a sua esperança. Vamos relembrar mais uma vez aqui, a segunda passagem que ele fala do teste do amor, né? No verso 10, que nós não lemos, e vamos relembrar a leitura de 1 João capítulo 3, a partir do verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus, que são aqueles que andam na luz, né? Que estão em Cristo Jesus, e são manifestos também quem? Os filhos do diabo. A gente tem medo de falar isso? Não tem medo não. Né? Que é aqueles que andam nas trevas, que não conhecem a Deus, que não amam o seu irmão. E aí ele vai dizer isso. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama. Veja que ele faz uma conexão aqui no verso 10. Se você é nascido de Deus, então você pratica a justiça, isso aqui é de outro teste, a gente vai tratar disso mais para frente, e ao mesmo tempo você ama o seu irmão. Por isso você é chamado de filho de Deus. Agora, aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, é chamado de filho de quem? Quer que eu desenhe? Ou ficou claro? Se você então não ama, você não é filho de Deus. E por isso você não vai. É aquilo que o Salmo 1 diz, né? O justo vai habitar com o Senhor, mas os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Porque Deus sabe para onde eles vão. Só Deus sabe para onde eles vão. Agora, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão na luz, aqueles que estão na luz de Deus, que andam na luz, em comunhão com o Senhor, como consequência, ama o seu irmão. E se ama o seu irmão, sabe para onde vai. Ou seja, para a segurança das promessas que o próprio Deus nos trouxe. Essa é a ideia que o verso 10 aqui quer fazer essa distinção. Se você é filho de Deus, então você pratica a justiça e você ama o seu irmão. Irmãos, a vida fraternal é uma grande oportunidade para demonstrarmos que estamos em Deus, que conhecemos a Deus e que sabemos para onde nós vamos. Não pode haver dentro da comunidade nenhum tipo de ódio em relação a quem quer que seja. O Senhor Jesus diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Aquele que o considera como tolo em seu coração já é assassino. No Sermão da Montanha ele vai dizer, ouviste que foi dito, não matarás ou não assassinarás, mas eu, porém, vos digo, se você desprezar, considerar ele como algo desprezível, um tolo no seu coração, você já é assassino. A prática do amor fraternal prova que estamos em Deus, testemunha sobre a nossa fé e referenda para onde nós vamos, não pelos nossos méritos,
mas pela graça do Senhor que nos alcançou. Concluindo, irmãos, até mesmo como consequência da nossa fé, o amor para com nossos irmãos tem que ser algo natural. Não porque todos são dignos ou merecedores, né? Não porque você olha para o irmão e fala assim, nossa, ele é um fofinho, é tão fácil amar. Não. Nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós temos as nossas inclinações pecaminosas. De vez em quando a gente faz aquilo que não deveria fazer, mas independente disso, deve ser alvo do nosso amor. Como nós cantamos, olhando para o erro do nosso irmão com simpatia, de modo que possamos auxiliá-los a se achegar cada vez mais ao Senhor. E como cantamos no louvor, né, que o Senhor nos ensine a perdoar como Ele também perdoou. Esse é o padrão. Ok? Que mais? Não porque todos são dignos ou merecedores, mas pelo fato de que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É assim que a palavra de Deus vai nos apresentar. Por que nós amamos a Deus e amamos ao próximo? Porque nós somos alvos desse amor que vem do Senhor em primeiro lugar. Leamos juntos 1 João 4. 1 João capítulo 4. A partir do verso 9. Acompanhe a leitura que farei. Presta atenção que eu vou dando alguma ênfase aqui em algum ponto específico. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou como pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós fazer o quê? Amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós o quê? Aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E vós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é o quê? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor fraternal, não apenas de boca, mas de verdade, é um sinal verdadeiro da nossa comunhão com Deus. E você, tem amado seu irmão como Jesus deseja que você de fato ame? Ou você tem procurado uma vida cristã solo? Pastor, eu prefiro ficar em casa. Esse negócio de convívio fraternal dá muito trabalho. Você realmente acredita que haverá um céu solo? Um céu único só para você e Deus? Não, meu amigo, a noiva estará reunida. Todos aqueles que foram alcançados em Cristo Jesus.
aqui, nesse período ainda de peregrinação, o convívio fraternal é uma grande oportunidade para demonstrarmos que estamos em Deus, ou seja, que estamos na luz. É uma grande oportunidade para testemunharmos a respeito da nossa fé. E é uma grande oportunidade para justamente sermos reconhecidos como verdadeiro cristão, um verdadeiro servo que teme ao Senhor, consequentemente andando segundo o padrão que o próprio Deus deseja de cada um de nós. O que nós podemos então aprender com esse teste de autoavaliação? Primeiro teste, o teste social, o teste do amor, é que se você não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, e o foco é o irmão, você não conhece a Deus. Você é um grande mentiroso. E, infelizmente, seus olhos ainda continuam cegos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ser instrumentos do amor de Deus para, assim, glorificarmos ao nosso Deus e, ao mesmo tempo, edificar uns aos outros. Amém?